Boa tarde, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais uma edição do programa Sociedade Aberta. Estamos aqui sempre 2 vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, entre as 6 da tarde e as 7 da noite. Hoje a nossa atenção está toda ela voltada para as artes, a cultura e o entretenimento. Queremos entender como é que esta pandemia da Covid-19 está a afetar o trabalho dos artistas, produtores, ou seja, uma série de pessoas, de profissionais que lidam nesta área. Por isso nós convidamos para estar aqui conosco Samira Pereira, ela é agente cultural. Primeiro, boa tarde. Boa tarde, Adair, obrigada. E Samira Pereira tem mais de 20 anos de experiência na área do setor da cultura. Já foi programadora da Fundação Amílcar Cabral e mais tarde diretora do Palácio da Cultura e de Lobo. Foi mentora do projeto educativo Cultura Móvel, também onde a questão da narrativa audiovisual através das tecnologias disponíveis. É assessora da comunicação e imagem da Atlantic Music Expo, Creole Jazz Festival, Cavalo Fresco Festival, Mindel Summer Jazz, onde integra também a produção no setor audiovisual. Já trabalhou como produtora e coprodutora de vários projetos cinematográficos, entre os quais Canhão de Boca e também John da África. Nós agradecemos mais uma vez uma vasta experiência nesta área da cultura. E ao longo deste programa, também se quiser participar, já sabe, é só ligar para o número 594 9714, 594 9714. Se quiser, pode fazer isso agora, inscrever e mais à frente neste programa podemos retornar as suas ligações e poderá participar deste programa. Também pode deixar os seus comentários, questões na nossa página no Facebook e ainda, se quiser, pode sugerir temas para nós abordarmos aqui neste programa através do e-mail sociedade.aberta@rtc.cv. Samira Pereira, eu gostaria de saber qual é a situação neste momento no setor criativo. Qual é a situação, tendo em conta esta pandemia da Covid-19? Bom, Adair, antes de mais, boa tarde, boa noite a todos, a vocês, a vossa equipa e a todos os telespectadores. E acompanhando esse boa tarde, votos também do feliz ano e de um ano promissor que seja melhor do que este ano passado, que foi o ano 2020, que marcou a humanidade com este contexto que estamos a viver comum, que é o Covid-19, este contexto de pandemia. Como é que marcou? Basicamente, é a semelhança de todos os outros setores, estamos em crise. Portanto, não somos exceção à regra, nem pouco mais ou menos, ainda para mais num país como o nosso, um país pequeno, um país que tem uma fruição cultural bastante grande, apesar de não estar mensurado, mas tem, qualquer um de nós pode vislumbrar que, tendo em conta a nossa agenda, enquanto país, a agenda de arte, cultura e entretenimento é bastante vasta, o que é natural de um país cujo o turismo, que depende também bastante, principalmente do turismo e da demanda externa. E aí a cultura é o nosso... a diversidade cultural, a nossa oferta cultural acaba por ser o nosso cartão postal e, se calhar, de recebimento e mesmo de promoção do país lá fora. Portanto, nós estamos em crise. Não há muito para dizer senão a crise. Agora, em que consiste essa crise? Consiste numa sequência de inoperâncias, quanto a mim, na minha opinião, de inoperâncias também da gestão pública que não são de agora. Portanto, à semelhança dos outros setores, nós estamos em crise. E à semelhança dos outros setores, aqui e lá fora, as nossas fragilidades e as nossas lacunas ficaram expostas com esta crise, com este contexto. Assim como os nossos pontos fortes. Sejam eles a nível de formas de driblar a crise, ou seja, eles a nível do nosso caráter. O caráter humano e humanitário do setor criativo foi bem visível, principalmente no início da pandemia. Com o boom de lives e de festivais no sofá e etc., em solidariedade, gratuitamente, para que, na altura pensávamos que ia ser muito mais breve, não é? Para que pudéssemos... Sim, em abril as pessoas estavam a pensar que isso ia demorar pelo menos 3 meses. Sim, vamos pensar em abril, maio, junho, lá para julho, agosto, vamos voltar.
mas com esses lives, alguns artistas conseguiram trabalhar, mas trabalharam de graça, conseguiram ganhar algo? A maior parte, sim. Músicos trabalharam de graça, atores trabalharam de graça. A indústria audiovisual, eu recordo-me que aqui na TCV, em parceria com a Associação de Cinema, houve um ciclo de cinema nacional. Isso foi uma oferta dos produtores e toda a máquina de direitos, não é? Que era para cativar as pessoas para estarem em casa, para assistirem também. E para estarem em casa com o máximo de conforto e felicidade, tanto quanto possível, porque na altura estávamos todos muito assustados também. Agora continuamos assustados, mas estamos mais cientes de que não vai passar tão cedo. Portanto, esta é uma situação que ainda vai demorar um pouco a passar e a ser recuperada. E também estamos mais cientes que há possibilidades e que precisamos de encontrar formas, todos nós, agentes culturais, artistas e outros profissionais do setor das artes, cultura e entretenimento, temos que encontrar formas, e existem sim formas, de contornar a situação e minimizar, tanto quanto possível, os danos. Na semana passada, na quinta-feira passada, no dia 14, vários artistas, criadores, ou seja, o mundo criativo saiu à rua, que era para protestar numa manifestação. Gostaria de saber quais foram as razões desta manifestação. Olha, para já acho que é muito curioso as pessoas aí em casa saberem como é que nasceu. Há um grupo, entre vários grupos, não é? Mas há um grupo no Viber que foi criado precisamente no início, em março, quando, tanto que há esta máxima, fomos os primeiros a sair e seremos os últimos a voltar. Isto é o hashtag, digamos, do setor. E foi criado um grupo de profissionais do setor e de artistas, enfim, de criativos e não só, e técnicos como é que vamos fazer, o que é que nós podemos fazer para espalhar a comunicação, lava as mãos, não lava as mãos, live, tudo. Isto, havia um grupo, salvo erro, o nome do grupo no Viber é Covid qualquer coisa, ou, no SPAD a informação de Covid, já não me lembro, e houve um agente cultural que não está cá, que está neste momento nos Estados Unidos, e que disse, temos que fazer qualquer coisa. E daí nasceu a ideia, não, vamos sair à rua. E muito rapidamente a Associação de Produtores de Espetáculos de Cabo Verde associou-se com uma entidade formal que pediu as autorizações e que fez toda esta formalidade e afastou-se, portanto, tratou da formalidade, mas deixou que um grupo de vários técnicos diferentes, de vários artistas diferentes, linguagens diferentes, como eu digo, com dores diferentes, se juntassem e se organizassem também nas ilhas. E foi assim. E então encontrou-se a marcha dos agentes culturais, porque foi o conceito mais abrangente encontrado. As definições, sim, vamos de preto porque a cultura está de luto. Respeitemos. Foi criado um manifesto, uma petição online, um abaixo-assinado, quero dizer, e fomos à rua. E o que aconteceu foi uma adesão plural, e plural o que eu quero dizer é que, ao contrário daquilo que já foi dito, não foram apenas os supostos grandes empresários do setor, os produtores ou os promotores dos eventos, mas sim tiveram presentes artistas. Não foi só a música, é natural que a música esteja mais representada, portanto é a artistas de artes plásticas. Nós assistimos quase todos os artistas, né? E acompanhamos reportagens que a televisão de Cabo Verde cobriu em todos os lugares onde teve esta manifestação. E pronto, houve uma representatividade deste tecido, mesmo a nível de académicos. Portanto, o tecido, aquilo que compõe a indústria cultural, esteve presente e fez-se ouvir em silêncio, não é? Com a sua presença. E mais razões? Já disse algumas, mas houve, né? Nessa altura foram algumas justificativas, cada um a dizer qual era a razão. Então, vamos aqui agora, vou pedir ao nosso realizador para nós acompanharmos uma reportagem que dá uma ideia geral como é que foi esta manifestação realizada na semana passada.
A marcha dos agentes culturais aconteceu na praia Mindelo, Porto Novo, Santa Maria, Sal Rei e São Felipe, com a participação de artesãos, atores, cineastas, músicos, carnavalescos, artistas plásticos, bailarinos, produtores musicais e de eventos, DJs, rappers, técnicos de várias áreas e empresários do setor. Na agenda pública colocaram reivindicações imediatas, como medidas para a retoma das atividades após 10 meses de encerramento, até questões mais estruturantes, como a definição de políticas consistentes para o setor. Para já pedem diálogo com o governo para acertarem medidas mais adequadas para operar em contexto de pandemia. O grito dos artistas toca o direito ao trabalho. O apelo chega das Ilhas da Boa Vista e do Sal, onde se projetou a retoma do turismo em dezembro. Os agentes culturais pedem a mesma atenção. Foi organizado e criado condições para todas as instituições trabalhar, desde bancos, restaurações, cafés e tudo. Mas em termos de promotores culturais, que foi criado nada, vou entender. E bem se vê tudo nós de investimentos, moda, pessoal de som e outros pessoal de tele. E a hora que não quer trabalhar, não quer uma reabertura gradual com segurança. Salvo tem vários lugares, por exemplo, que vou poder analisar qual é que a capacidade de lugar na reabrir ou não. No fogo, os manifestantes que percorreram as ruas de São Felipe querem fazer parte da busca de alternativas e soluções, tal como os seus pares nas cidades de Porto Novo e Mindelo. Não precisa que os artistas e Ministério ou Governo andem juntos, certo? Porque tem uma coisa que a gente a dizer, acho que política te pensar que não queria para tudo dar errado, é mentira. Não queria para ele dar certo. Em qualquer política que vai lá, não queria para ele dar certo. Para ele fazer tudo certo, que é para não poder ser tudo feliz. É simplesmente por nenhum motivo como está ali. Desde Porto Novo, nós a preocupação que não tem em relação ao sector de cultura, porque assim está um bocado em baixo. Porque durante esse tempo não há pouca dinâmica de nos poder local sobre cultura. Não tem interesse de fazer eventos com restrições, com regras, estou cumprir tudo. Se é para usar máscara, tu usa máscara, se é para usar gel, tu usa gel. Nem só bem repara, mas estou a fazer um evento, já vou fazer na prisão, na qualquer lugar, botar para e dinheiro te movimenta, e pode ser dinheiro te movimenta a vida, pode ser dinheiro te movimenta a ilha de fogo, não só tudo coisa funciona. Onde já tive artistas que voltar para casa de seus mães, artistas que pessoas que fechar empresa, pessoas que já demitir trabalhador, pessoas que realmente não estão padecendo nesse momento ali. As empresas de som e eventos, estúdios de gravação e produtoras registaram quebra nas atividades em 2020. Por exemplo, vai montar um espetáculo. O custo do espetáculo, vamos atirar números à toa, são 600, 700 contos. Você tem 100 espectadores. Não cobra, por isso não vale a pena. Isto não é uma solução que satisfaça a todas as partes. Um dos exemplos é primeiro a mim. Já não tem como aguentar de escritório na praia, então pessoas que já têm outros 10 anos, outros 7 anos trabalham a mim, tudo vai para casa porque é impossível aguentar. Já me aguentar até final de dezembro, já me vou aguentar mais. Na Praça Dom Luís, em Mindelo, com a imagem de Cesária Évora como pano de fundo, manifestantes sublinharam que os problemas da cultura são estruturantes e que a pandemia revelou um setor frágil e que não oferece segurança aos operadores. Foi saído no BO algumas medidas, mas medidas frágeis. Botou claramente que quem cria acho que tem a mínima noção do setor, da complexidade do setor. Não te acreditar, 45 anos depois, há uma necessidade de um estudo profícuo nesse sentido para saber qual é a nossa contribuição na PIB, para aí sim colmatar tudo esfalha que está por nós cada vez mais frágil. A primeira, o bolo orçamental, que é dedicado ao setor da cultura, que assim está abaixo de 0,8%. E é ridículo num país moda Cabo Verde, onde é que a cultura é, digamos assim, uma das principais locomotivas de desenvolvimento nacional, nomeadamente na forma como está a conseguir fazer ou dar a conhecer o país lá fora, que por sua vez está a trazer turista, que é a nossa principal fonte de rendimento. Moda toda a gente sabe. Então já é tempo, moda já me escrever. De certa forma o Estado dá essa contrapartida daquilo que tem sido a contribuição de artista para o desenvolvimento do país. Nas redes sociais, os mentores da iniciativa publicaram um manifesto a pedir uma linha de emergência para a cultura e indústrias criativas e um subsídio de sobrevivência aos trabalhadores informais.
Além destas medidas mais urgentes, querem a reativação do edital de financiamento de projetos pelo Ministério da Cultura e a aprovação do Estatuto Profissional dos Artistas e Agentes Culturais. Se não querer descontar como artista, se não querer, por exemplo, colocar oficialmente um grupo de teatro, um grupo de dança, um grupo de hip-hop, para poder receber algum tipo de patrocínio, não que te poder, porque que tem estatuto de grupo reconhecido digamos assim, na lei cabo-verdiana. Então tem um certo número de questões que são sistémicas, que vão muito além da questão da crise provocada pela pandemia, e é principalmente por causa disso que conta ali. Grande parte daqueles que foram os porta-vozes não são agentes exclusivos do campo da cultura. E ao não verem a parte dos museus, da reabilitação cultural, a parte da dinamização através da Bolsa de Acesso à Cultura, a parte daquilo que é a construção das infraestruturas ligadas à cultura e indústrias criativas, é claro que os agentes culturais podem dizer que não foi um ano produtivo, não foi um ano espetacular. Pedem Estatuto do Artista, é programa do governo. Quando perdem formalização das profissões ligadas aos agentes culturais e produções culturais, é a agenda do governo, desde 2016. Quando pedem um subsídio de sobrevivência para os agentes culturais, sempre nós, como Ministério, apelamos aos artistas para se inscreverem no INPS e na Segurança Social para poderem ter alguma previsibilidade. E é fundamental que haja a empresarialização do setor para que nós, como Governo, possamos negociar de uma forma mais transparente aquilo que são os apoios ao setor. No entanto, também deixo aqui frontalmente a minha leitura. O setor da cultura não se resume à música e ao entretenimento. O programa Sociedade Aberta está aqui a falar de artes, cultura e entretenimento. Temos connosco Samira Pereira. Samira, acabamos agora de assistir a esta reportagem para darmos às pessoas um panorama geral de como foi a manifestação a nível nacional na semana passada e já com as reações do Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abrão Vicente. Pergunto-lhe, com a manifestação, que resultados que tiveram? Bom, para já... Uma semana depois, já há resultados ou ainda não? Bom, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou no próprio dia que havia mais flexibilização para a realização de determinados eventos, nomeadamente a nível de taxa de ocupação, etc., principalmente focado na parte da taxa de ocupação dos espaços públicos, espaços abertos e fechados. Sendo que, bom, claro está, quem leu o manifesto e vocês também tiveram acesso a essa informação, as reclamações, o que nós solicitamos foi, acima de tudo, um diálogo. E um diálogo para resolver uma série de problemas que não são de agora, como já havia dito. Mas esta resolução, portanto, este princípio que o Sr. Primeiro-Ministro anunciou de entendimento e de flexibilização para... especialmente para a área do entretenimento e do espetáculo, quer-nos parecer que é insuficiente para já, porque tudo bem, temos uma taxa de ocupação, mas percebemos, para já temos que saber quem é que pode fazer isto. Isto passa pela regulação do setor. Portanto, não é qualquer espaço que deve fazer isto e de qualquer forma. Portanto, há que haver licenciamento, há que haver um licenciamento temporário. Permita-me só que conclua o meu raciocínio, Aldair. Um licenciamento que seja temporário neste contexto do Covid, porque este contexto do Covid exige, não é só reduzir o número de pessoas em um determinado espaço, num determinado contexto. Portanto, não é só uma medida quantitativa, também exigem uma série de reforços a nível de higiene que devem ser feitos, que não só exigem mais investimento da parte de quem gera o espaço ou o evento. Mas na resolução está lá isso, que mantém todas as regras que estão sendo impostas desde o início. Ou seja, um lugar ao ar livre pode ter até 70% da ocupação. Da taxa de ocupação. Da taxa de ocupação, lugares. Todos os lugares devem ser sentados, as pessoas devem estar sentadas e tem que ter o protocolo da questão de higienização. Álcool gel à entrada, álcool disponível para as pessoas lavarem as mãos, manter o distanciamento. O que é que isso implica? É investimento. Exatamente.
eu pergunto-lhe agora, o setor, as pessoas que podem promover os eventos, estão em condições de fazer esses investimentos? Não, para já essas pessoas estão paradas há quase um ano, não é? Em março fará um ano. Portanto, obviamente que os recursos, os parques de recursos, nós vemos ali empresários que já tiveram, e agora estamos a falar dos empresários, nós estamos a falar do setor informal, as perguntas que o Adair está a fazer são concretamente para o empreendedor, para o empresário. Para além das cargas fiscais que ele tem que honrar se ainda tiver a atividade aberta. E se para os recursos humanos que ainda tiverem afetos à sua empresa. Portanto, isto tudo é um peso. E não houve entradas, nós sabemos bem. Não houve entradas, não houve bonificações, nem houve sequer também, quanto a mim, preocupação em readaptar determinados contextos para que pudéssemos continuar, ou, no caso desses empresários promotores de eventos, pudessem continuar a promover determinado tipo de eventos, seja digitais ou qualquer coisa. Segundo lugar, se nós temos uma taxa de ocupação inferior, se nós temos um público que está, naturalmente, eu, por exemplo, quase que não saio de casa, saio por motivos profissionais e motivos específicos, nós temos menos público que irá aderir às nossas atividades. Portanto, nós temos que, investir para garantir as condições sanitárias. 2, sensibilizar o público para que ele possa confiar dentro deste contexto que nós vivemos do medo, para que possa aderir a esta oferta, não é? De arte, de espetáculo, de cultura e entretenimento que seja. 3, nós sabemos que nós não dependemos de taxas de bilheteira. Não, os eventos, normalmente, a bilheteira não é a bilheteira que sustenta, são os patrocínios, são os parceiros. Ora, as empresas também estão em crise. A crise é transversal. E nós, em nenhum momento, nenhuma das pessoas que esteve... Nós temos vozes que não são consensuais, mas há coisas que nós temos pontos comuns das pessoas que saíram à rua. E um deles é que nenhum de nós é assassino. Portanto, ninguém quer para aqui fazer eventos de massa. Mas há determinados estándares de qualidade de determinados espetáculos para serem cumpridos, exigem um investimento muito grande. Mas o que é que esperam exatamente do poder público? Nós esperamos que o poder público dialogue e pense connosco para que possamos minimizar, lá está. Nós não pedimos, e permita-me, Odair, que leia aqui o que se pediu. A criação do Estatuto Profissional de Artista e Agente Cultural. Fala-se aqui de regulação do setor. Para nós podermos, quando alguém... dizem que o pessoal agora no fim de ano andaram a fazer festas. Isto foram festas ilegais. Porque os empresários legais não estão a arriscar. Obviamente que esses promotores, ninguém falou essas empresas não fizeram isso. Portanto, aí estamos a falar de um setor ilegal, que é diferente do setor informal. Mas já chegamos lá. A criação do Estatuto de Utilidade Pública às entidades promotoras de bens e serviços, isso faz com que tenhamos também benefícios a nível de taxas, da taxação de benefícios fiscais. Subsídio de sobrevivência aos trabalhadores informais do setor. Sublinho, vou repetir, apenas aos trabalhadores informais do setor. A massa, os artistas, os operários, a massa, a matéria, não é, prima da nossa atividade, que são os artistas, a maioria são trabalhadores informais. E a maioria, muitos, que deixaram não só de atuar em grandes festivais. Nós resumimos isto nos festivais de música. Não é só os festivais de música. Ainda na música. Nós temos músicos que tocam de segunda a segunda em restaurantes. E é o ganha-pão deles. Portanto, nós estamos a falar de um setor muito diverso. E as dores são imensas. E nós tentámos, tanto quanto possível, elencar aqui a maioria delas. Mas queremos pensar isso... O João Brito disse uma coisa muito interessante. Nós não estamos aqui, nós queremos que o governo trabalhe bem. Nós queremos, assim como calculamos, queremos crer que o governo também quer que os cidadãos sejam felizes e que economicamente também estáveis. E é isso que nós queremos, este diálogo. Linha de crédito bonificado para empresas do setor. Não é para qualquer empresa. Aí já falamos, lá está, dessas empresas que têm uma taxa de esforço de investimento e de recursos humanos muito grandes. Recursos humanos e técnicos. Quando vemos aí o Mário Betancourt a falar, o equipamento dele é caríssimo. Como é que está a ser amortizado? Não está. Portanto, são estas questões setoriais dentro deste grande bolo que queremos que sejam refletidas.
A reativação do edital do financiamento de projetos do Ministério da Cultura, que no ano 2020 foi suspenso, lá está pelas tais incertezas foi justificado com a pandemia. Com a pandemia, mas a pandemia veio para ficar durante alguns tempos, portanto vamos reajustar, e nós estamos aqui para ajudar também, reajustar para que esses beneficiários possam desenvolver atividades ou contribuir com o seu know-how, com a sua expertise, para que possam não só ganhar dinheiro, mas que a economia e o setor cultural não pare. Porque a fruição cultural também é um direito. Eu gostaria de ouvi-la enquanto está aqui em representação dos outros que participaram na manifestação. Como é que vê a reação do Ministro da Cultura? Bom, a reação do Ministro da Cultura... O coletivo, na realidade, achamos que por vezes houve uma certa redução, ou seja, que fomos reduzidos a uma parte de todo o setor. Quando se diz que só o pessoal da música, ou só quem está afeto aos grandes eventos é que saiu à rua, não corresponde à verdade, tanto é que vocês fizeram essa matéria, está lá elencada, a própria jornalista elencou os vários atores deste que é o setor das artes, cultura e entretenimento, da indústria criativa, que saíram à rua. Portanto, reduzir não será se calhar o termo correto, mas só a determinadas... Dizer que nós queremos é fazer grandes eventos também é uma acusação tanto ou quanto grave, porque nenhum de nós quer fazer grandes eventos, não só porque não é possível, pelas razões que eu já elenquei, mas porque seria um ato criminoso. E que não há aqui nenhuma vontade, pelo contrário, a vontade é que trabalhemos sim, mas em segurança, e não a ajudar a proliferação do vírus. Por último, também dizer que não vivemos da cultura, essa é uma fragilidade do próprio setor. Portanto, é uma fragilidade que os gestores públicos devem... Aqueles que não conseguem viver só da cultura, e atenção que a maioria vive das indústrias criativas, inclusive o seu ministro citou um exemplo de um dos porta-vozes, que não vive só da música, não vive só da sua arte, mas vive do setor criativo e da indústria criativa, porque trabalha com arte, com a educação artística, com a gestão de um centro de educação artística. Portanto, nós do setor não sabemos fazer muito mais do que aquilo que sabemos fazer. Não estamos sempre em cima de um palco e sabemos bem que este setor é muito mais do que um palco. Lá atrás falou da questão do pagamento, tem crédito para pagar, mas o governo criou também a moratória. Os grandes empresários, o que citou o Mário Betancourt, este também pode recorrer à moratória. Foi um dos incentivos que foram criados para todos os empresários, para todas as empresas, para todo quem tem crédito. Bom, houve esse incentivo, mas depois, tanto quanto sei, e aqui não vou aprofundar muito, porque não é uma área que eu domino muito. Como citou este caso, eu estou só a recordá-la. Sim, mas aí vou dizer aquilo também que sei, que a banca depois também não ajudou muito. Portanto, há um descrédito. E a moratória a nível dos impostos, é um adiamento, não é? Certo? Sim, é um adiamento, sim. Porque agora praticamente tudo está adiado. A partir de agora vamos ter a participação... É que eu já recebi uma cartinha das finanças. Portanto, a pergunta é até quando? E é naturalmente, porque os cofres de Estado também precisam de dinheiro. Temos que dar a participação, abrir linha também para os telespectadores. A partir de agora, os telespectadores, se quiserem, podem participar. É 594 97 14, 594 97 14. Se quiser agora, pode ligar para este número. Vamos retornar a sua ligação daqui a pouco para poder dar a sua opinião neste programa. Temos um primeiro em linha, um primeiro telespectador. Portanto, é Décia de D Eventos. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Décia, nós gostaríamos também de ouvir os seus comentários sobre essa questão que nós estamos aqui a falar. Hoje estamos a falar de Covid-19, artes, cultura e entretenimento. Comentários, se tiver alguma pergunta também. Boa tarde para toda a gente que está no programa.
Relativamente, começo por parabenizar todo o pessoal que saiu à rua no dia 14 para a manifestação do setor e dos agentes da cultura, que tínhamos que fazer alguma coisa porque o sector está fragilizado há muito tempo, há 10 meses que estamos numa crise desse sector, e nesse dia todos se uniram para sair à rua e mostrar o descontentamento perante o que o governo tinha praticamente esquecido do sector, e conseguimos praticamente um dos nossos objetivos, que era ser ouvido pela parte do governo, e que conseguiram, já no dia seguinte, já tínhamos alguma resposta, um feedback da parte do governo, que é a tomada de algumas medidas que possam dar uma abertura ao sector, de forma os agentes que possam vir a criar e tentar sair da situação e ver uma solução para salvar as suas empresas. Demais, relativamente às medidas que agora foram tomadas, há essa abertura, mas também há uma preocupação, porque a nossa preocupação agora passou para a parte da abertura, mas uma abertura que lhe possa vir ter um controle sobre as atividades, ou seja, as entidades têm que ter mãos duras ao controle de eventos clandestinos, e quem está com licença para praticar mesmo os eventos, e ver mais controle a nível dos eventos, para que possamos também ajudar a parte pública e a saúde pública e as instituições que estão na linha de frente para combater a pandemia. Mas vocês, se tiverem conhecimento de algum evento clandestino, denunciam? Sim, tem que ser feito, desde que o evento não tem licenças, não está regularizado, não está legalmente para funcionar. Temos que fazer essa parte, temos que fazer a nossa parte, porque só assim vamos conseguir tanto proteger a saúde pública e também proteger o nosso sector, que precisamos regressar ao trabalho, e só vamos conseguir chegando a uma solução diminuindo este número de casos. Está bem, então nós agradecemos a sua participação neste programa. Obrigado, tive uma condição de bom programa, e viva a cultura. Tá, muito obrigado. E pronto, Samira, nós gostaríamos também de ouvir algum comentário seu sobre o que disse aqui o Decha. Pois a preocupação dele vem exatamente com aquilo que tínhamos falado, com a questão da fiscalização, ou seja, este passo seguinte. Mas este passo seguinte também vai de encontro, e permita-me só que conclua 2 pontos ainda daquilo que era a lista elencada do que é que pedíamos, que era o estabelecimento de normas concretas para a realização de atividades de cariz artístico, cultural e de entretenimento, em espaços abertos e ou fechados, nomeadamente espetáculos ao vivo, exposições, aulas, workshops ou cursos, ensaios, filmagens, feiras e encontros setoriais, entre outras atividades. Através destes pontos que eu já elenquei, já dá para perceber a complexidade e a diferença. Não chega só a dizer 70% ao ar livre. Porque a natureza de um espetáculo de teatro é totalmente diferente de um espetáculo de música, e que é totalmente diferente de um ensaio ou de uma rodagem de um filme. Estar aqui num estúdio, como tu sabes melhor do que eu, exige uma série de procedimentos. E esses procedimentos nós não temos que estar próximos, mas, por exemplo, se estivéssemos a fazer um trabalho de ficção, provavelmente, se tivéssemos uma cena qualquer de pancadaria ou de amor, estaríamos mais próximos. Como gerir isto? São tudo questões que devem ser refletidas para que o avanço seja possível. Este ano, e nós, atenção, que nós não somos, mais uma vez, em nenhum momento dissemos que nada foi feito no setor. Houve muita coisa que foi feita no setor, nomeadamente a continuação dos trabalhos que já haviam sido efetuados, antes de se pensar que iríamos entrar neste pesadelo, não é? Mundial. A lei do cinema, etc. Só que agora, nós quando falamos da lei do cinema, já temos a lei do cinema e entre a parte do fomento à produção nacional também o atrativo para que venham cá filmar. Nós temos que ter normas adequadas ao contexto do Covid.
para fazermos espetáculos, temos de ter normas adequadas ao contexto do Covid. Saiu hoje uma notícia que vai abrir um hotel que vai empregar não sei quantas mil pessoas no Sal. Essas pessoas querem usufruir, certamente, de ofertas culturais. Tem que haver normas adequadas aos espaços específicos. Portanto, e é isso que temos que dialogar. Por último, pusemos a auscultação dos profissionais do setor em cada área e ilha, para, em conjuntamente com o Ministério e todos os outros, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas e todos os outros órgãos governamentais, para que juntos possamos, lá está, fazer estas leituras, estas especificidades para a garantia de uma melhor produção cultural, promoção cultural e fruição cultural da parte do público, é um direito também. Numa dessas medidas anunciadas pelo Governo, tem lá a possibilidade da conversão de atividade de discotecas, clubes de dança e pubs de dancing em lounge bar, que vai evitar, isso acredita que vai evitar a falência desses espaços? Porque esses espaços estão completamente fechados desde o início. Há espaços que já faliram, ponto. Que já fecharam mesmo, já encerraram a atividade. Nomeadamente na capital. Esta medida, acredita que pode evitar os que ainda estão a resistir? Eu acredito que pode minimizar. Acredito que exige também muito, não só... Exige muita criatividade dos profissionais do setor, exige uma boa formação, ou seja, uma ação de sensibilização, não só na parte dos profissionais, de como é que nós podemos atuar, mas também do público que tem que confiar. E para confiar tem que haver este meio termo. E para haver este meio termo tem que haver normas. E para haver as normas tem que haver um reconhecimento, um selo de que sim, eu sou um espaço... Sim, tem um selo de segurança sanitária. Sanitária neste contexto. Neste contexto, sim. E que vai haver a fiscalização. Para que possa haver... Vamos ver se dá certo. Atenção que nós estamos a viver um momento único na história. E também não estamos aqui... Queremos em conjunto. Vamos pensar este problema em conjunto, porque sozinhos certamente não somos capazes de resolver. Acredita que com esta conversão é suficiente ou ainda para esses espaços pode-se fazer mais ainda? Estou a pensar nesse espaço, pubs, discotecas, porque a discoteca, alguém pensava em discoteca e é para dançar, e agora há esta possibilidade de fazer esta conversão. Não se pode dançar, pode ter música ao vivo, música ambiente. Vão ser novas formas sem dúvida, estamos a viver um tempo desafiante que exige dos gestores públicos, exige de cada um nos seus setores, bastante resiliência. Mas outra coisa também que eu, agora, desculpa, Odair, mas passou-me pela cabeça porque tu enunciaste sobre a reação do Sr. Ministro e nós fomos comparados em um determinado momento que não somos Portugal e porque Portugal tem dinheiro e consegue identificar quem é que pode gerir determinadas verbas. Se reparares, nós não pedimos assim dinheiro, esses dinheiros a fundos perdidos. Nós temos a noção da dimensão da economia do nosso país. Mas, sem dúvida, que para fazermos face a este contexto, sim, pode ser, ponderem, entre os vários ministérios, se calhar linhas de apoio exatamente a estas medidas de higiene, estes custos adicionais, para ver se a coisa arranca. Porque álcool gel, a segurança, a disponibilidade, a redução da taxa de ocupação, isto tudo exige um investimento. E exige também conhecimento, portanto também temos que ser sensibilizados, temos que ser informados, formados e fiscalizados, naturalmente. E já temos mais uma pessoa em linha. Agora vou pedir a ajuda da nossa assistente de produção, Checha, da Ilha do Sal. Boa tarde, ou já agora é boa noite, né? A esta hora lá fora já está escuro, não é? Checha. Sim, boa noite. Boa noite. Pode avançar à vontade. Sim, e só fala de cultura. Sim, em arte é uma... Sim. Em fato, é uma cultura cabo-verdiana. Só um bocadinho perdido, sim. Como o ministro de Cultura, ele que se pediu propriamente para artista. Aí ele se pujulica artista cada vez mais. Como ele de cada vez que nós artistas nos fica bloqueado. O artista está bloqueado. E artista, horas que fica
é que a situação que nos está bote, não está na epidemia, sem dúvida. Mas a existência ganha pão, aquele que fez vida. Aquele que fez vida. Eles têm outra opção. Aquele que fez vida. Então, aí só que está parado, sim, está fica um bocadinho triste, como os catines não saíram. Os catines não saíram. E eles ganham oportunidade, é para o Ministro de Cultura do Deus. Gosta de dar força, para subsair. Como ele gosta, está caído. Está nesse acima de uma criança cai. Que tem isso alguém para levantar o chão. E se que artista gosta de ter nisso, alguém para levantar o chão. E que nem que artista está nisso. Como ele, é aquele que ganha pão. É aquele que se mão, que se pé. Então, o Ministro de Justiça e de Cultura, ele tem que ter dúvida para o artista. Ele tem que ter dúvida com mais respeito para o artista. Nunca foi uma grande ciência, só ter dúvida na forma com o artista. O artista tem que ter mais valor na Cabo Verde. O artista de Cabo Verde que tem valor. O artista de Cabo Verde tem enganar com a Bronze Vicente. E que ninguém me sucunde a Bronze Vicente nessa fazer bom trabalho, nessa te ajuda aí artista. Para morrer não é que isso te ajuda artista, isso te queima artista, não certos pontos, isso te queima artista. Como artista, horas que tem um programa, te sai, te toca, pega um show, pega um curso, então fica paralisado, então fica triste. Tá bem? Mim, tá, é uma boa Vicente, deve ouvir mais direito na artista. Dona Tchatcha, você teria alguma pergunta também para nossa convidada ali, Samira? Sim, já não percebeu a sua observação? Sim, e então pergunta... Sim, a minha pergunta, Samira, mas que as manifestações que a artista fez foi bem apresentado, foi bom, como ele fez mostra, fez descontentamento, fez tristeza que essa gente. Minha ataque me foi bom. E para propriamente o Ministro de Cultura, até hoje é uma artista. Tem direito a falar a verdade, pelo feito, pelo nosso verdade, pelo nosso descontentamento, como ele está triste. Está bem, nós te agradecemos a participação da Dona Tchatcha, está bem? Obrigado, desejo uma continuação de bom continuação e boa tarde. Tá bom, nós te agradecemos. Sim, ok, obrigado. Obrigado pela participação. Tchau. Algum comentário do que ela disse aqui? Sim, começando pelo fim. Obrigada pela força, acho que nós todos juntos é que nos fazemos ouvir e devemos estar sempre juntos, não só nos momentos de crise, portanto isto que seja um princípio, e está a ser, porque nós continuamos a trabalhar, vai sair em breve um comunicado e vamos continuar a fazer pressão, porque lá está, tudo isto que foi elencado, obviamente seria impossível numa semana resolver. Estas dores que os artistas, principalmente os artistas, têm, é porque principalmente eles... Porque, atenção, que há toda uma máquina que trabalha, não é, para que o artista e a sua produção e a sua criatividade seja usufruída. Eles é que estão expostos. Eles é que estão expostos. E são muitas vezes usados como adorno. E a arte, a estética, é, sem sombra de dúvida, um dos elementos mais importantes da arte, a estética, o diálogo estético, independentemente da reação que causa com o público. Mas não significa, e isso não faz de nós, bibelôs de agendas. Portanto, sabemos que é importante pôr um artista a abrir seja lá o que for, olha, os comícios, por exemplo. Sabemos que é importante honrar a Cesária Évora. Sabemos que é importante dizer não se crioulo, não existe os nossos fatores identitários culturais e nós não valorizamos aqueles que são os nossos embaixadores, os tais operários que eu tinha dito, que é a matéria-prima desta indústria. Samira, mas devido a esta pandemia, levantou-se muito essa questão de o artista não desconta para o INPS. Pergunto-lhe se durante este período houve alguma campanha de sensibilizar as pessoas
que é necessário descontar para o INPS para momentos como esses e também para a reforma? É uma campanha da parte dos artistas? Dos artistas junto para verem, afinal... A sociedade cabo-verdiana de música tem feito um esforço muito grande para a formalização sem a qual músicos não recebem os seus direitos. Mas repare, a sociedade civil tem que fazer um grande trabalho. Está a fazer. Saímos à rua. Vamos continuar a pressionar. Mas não compete à sociedade civil, num Estado democrático, maduro, saudável, economicamente, tirando esta questão do Covid. Nós temos um motor económico que está identificado, sabemos onde é que estão as nossas lacunas, sabemos onde é que estão os nossos pontos fortes. Quem compete a esta sensibilização, uma sensibilização quanto a mim adequada, é a formalização do setor, ou dos setores informais, que não são só os artistas, vendedeiras, etc., por aí em diante. E atenção, deve ser adequada à função de cada um, para que, em primeiro lugar, essa formalização não seja um passo para a ilegalização. Porque de informal passam a ilegais, porque passam a ser incumpridores. Porque às vezes, como nós sabemos, são pessoas que não estão informadas e formadas, ou seja, que têm iliteracia fiscal. Todos os cidadãos têm, infelizmente. Estou a perguntar isso porque normalmente eu converso muito com alguns artistas e com pessoas... E não descontam. Dizem claramente, eu não vou pagar. Porquê? As pessoas dizem, mas acho que as pessoas devem ganhar essa consciência de pagar. Mas por exemplo, essa consciência tem que vir da educação. A educação cívica. Isto é tudo um... Aqui podíamos entrar em vários episódios. Se o cidadão não tiver consciência do que é uma sociedade... No vosso grupo que vocês têm nas redes sociais, não falaram disso? Nós falamos. A regularização do setor. O que é regular o setor? É formalizá-lo, é organizá-lo, mas de acordo e adequado àquilo que nós somos, quer a nível de entidades individuais, quer a nível de entidades coletivas. Portanto, regularizar tanto como entidades coletivas pagam impostos também. Naturalmente, sim. E normalmente pagam impostos. Sim. Ou não? Sim. Estão regularizadas ou ainda não? Há muitas empresas que estão, outras não. Compete à fiscalização. Nós não podemos... e o Estado sabe perfeitamente... E quem é que compra ou não? Sabe melhor do que nós, de qualquer um de nós, não é? As empresas, as entidades coletivas são compostas por entidades individuais. Portanto, nós sabemos identificar quem é quem e onde está. Uns incumpridores. E porquê que são incumpridores? E porquê que reajustar o esforço e os contributos fiscais consoante a atividade, consoante o setor, consoante a natureza de cada um. Benefícios de importação para determinadas pessoas. Repara, isto tudo é um pensamento, é organizar, é isso que nós estamos a pedir. E claro que aí o INPS está. Porque também não podemos reduzir o contributo do INPS só para a reforma, que é o que muita gente pensa. Não. É o que muita gente pensa. É para a saúde, isso para a educação sim, para a vida. Para que a sociedade, a nação, em casos como este que aconteceu, esteja capacitado. Ou mesmo, individualmente, as pessoas devem criar as suas poupanças. Mas isto é uma questão de educação financeira. Sim, nós já tivemos aqui profissionais a dizer, não, com esta pandemia aprendemos que não devemos, por exemplo, hoje eu faço um evento, ganho 300 contos, amanhã viajo, gasto todo o dinheiro, porque tenho um evento daqui a 2 semanas, onde eu vou ganhar mais. Ou seja, não pensar em gastar tudo. Mas eu tenho um telespectador em dia. Sim, eu tenho um telespectador em dia, que é o DJ Banzi, da cidade da Praia. Boa noite. Boa noite. Não está a gostar de ouvir comentários e também, se tiver alguma questão sobre esse assunto que não lhe a tratar. Boa noite, Daí. Boa noite, Samira. Boa noite. A minha nome é DJ Banzi, de Sana Praia. A minha membro fundador da empresa Sigue Sabor. Sensivelmente, uma grande preocupação que tem é a necessidade de hoje, qualquer impacto real de área de evento e entretenimento no geral, no contributo de PIB de Cabo Verde.
Porque acho que é necessário começar a olhar as indústrias numa perspectiva de uma indústria que está contribuindo desde income que está trazendo para o país, desde turismo que influencia de pessoas que estão vindo de diáspora, desde qual é o impacto das indústrias, mesmo na música de Cabo Verde. Tem que ter uma visão que está mais global, porque está mais área um bocadinho marginalizada. E não tem que repensar, não tem que olhar como que pode ser estruturado e como que não pode pôr em lugar estruturas que te garantam que ele seja uma área que mais jovens têm interesse para ele. Que um jovem pode falar assim, ok, mim crescer um DJ, ou mim crescer um músico, e pensar algo sustentável. Ou seja, sensivelmente, o que a Covid traz, na minha opinião, é tudo um diálogo à volta disso. É repensa qual é a indústria criativa na Cabo Verde, como que está feita o cidadão comum, será que uma pessoa pode depender disso? Que ele tem sido uma grande questão para muito alguém naquele período ali. Uhum. Sim, sim? Sim, sim. Desculpa, são cozinha na rua, então são cozinha barulho. Pode concluir. Sim, sensivelmente aquela me está a chamar o que a Covid traz é um grande... Foi pessoas que pensam realmente se é válido essa indústria criativa na Cabo Verde. Será que não pode depender dele, né? Porque Covid, se calhar, o que mostra? Mostra muito uma indústria frágil, traz para riba tudo o que é essa fragilidade. E hoje em dia, muita gente que vive da arte na Cabo Verde se questiona realmente se Cabo Verde se tem como não continua a ter cultura e arte e hoje a indústria de entretenimento como já foi um negócio, né? Porque, que ele é uma grande questão que está a chamar deve ser repensado de ali para frente. Está bem, DJ Banzi, nós te agradecemos então a participação ali no programa. Obrigado. Muito obrigado. Samir, um breve comentário, porque ainda temos também mais uma pessoa que ainda quer participar. Falta-nos ainda mais 6 minutos. Bom, basicamente o que o Banzi está a dizer, que é bastante também pertinente, e que já foi falado também, é a necessidade de mapeamento, de identificação, de organização, para identificar aquilo que é a indústria, não é? Qual é que é o impacto económico e social, apesar do social termos mais ou menos a noção, mas o impacto económico. Mas para quem não tenha, alguém em casa que por vezes não pensa sobre isso, por exemplo, vamos falar do Carnaval, que vem aí. E que não temos desfiles. E que não temos Carnaval. O impacto económico não é só aquele óbvio dos restaurantes, da taxa de ocupação dos restaurantes e dos hotéis, etc., naquela época. O impacto económico real, ou a falta dele, já começou desde do último trimestre do ano passado. Que o pessoal não está a costurar, a construir. Que bem ou mal, e informalmente, porque não há fiscalização, porque não há regularização do setor, que não estão a trabalhar. Não estão a trabalhar para que este espetáculo aconteça. Que é um espetáculo. É uma performance popular brutal. Que mexe com imenso dinheiro e mexe com quase todo o tecido social desta ilha, por exemplo, no caso de São Vicente. E que, por fim, vai culminar naquela apoteose, naquele espetáculo maravilhoso, e em restaurantes cheios, e discotecas cheias, e hotéis cheios, etc. Isto é um impacto económico e social. Isto é só um exemplo. Temos uma outra pessoa em linha agora, Noelisa Santos, bailarina. Noelisa, boa noite. Boa noite, Odair. Boa noite. Não estava a gostar de ouvir o meu comentário ali sobre essa questão que não dita abordar hoje, sobre a arte, cultura. Eu nunca te ouvi, te ouvi cortar um bocadinho. Bota tu vimos a cortar, bota na rua, né? Está na rua, nunca te ouvi direito. Então, boca te acompanhar o programa. Não, nunca teve Milena quase para nos outros. A não falar de quase tudo, já não está praticamente no fim. Como tendo em conta, bom, enquanto bailarina, partilhamos-nos rapidamente de maneira que essa questão da Covid te impactar na boa atividade. Olha, Odair, acho que tudo que é que te fazer arte está um bocadinho, estamos no mesmo barco. Porque quando vou fazer, por exemplo, dançar, minha bailarina de profissão, né? Então, de repente, tudo enquanto se parar.
basicamente vou tentar tipo, continuar a fazer boas coisas, independente das circunstâncias, porque eu nunca sabia tanto tempo que, por exemplo, estava a durar. Estou naquela esperança, coisas voltar ao normal e tudo, enquanto estou a achar que a gente acaba por romantizar um pouco a classe artística logo quando a pandemia começar. Mas naquele sentido de ok, tu já a fazer vídeos e hoje tu já a tentar continuar a ser ritmo normal. Enquanto que o e normal muitas vezes fazendo existir. Ali na Cabo Verde quase tudo é fazer e fazer gratuitamente, né? Ninguém quer pagar nada, ninguém quer contribuir. Mas eles ensinam, não dizer, ninguém quer contribuir, quer apoiar aquele espetáculo, ou aquele dança, ou aquela música que o artista partilhar nas redes sociais. Depois dessa experiência, o que é que pode ser feito agora? Que é para poder trazer algum dividendo, ou seja, ele é um trabalho. Pessoas da terra têm que pagar para ele ou não? Eu não tenho que parar de romantizar a classe artística, não de fazer assim que sentimento e não de gostar e que ela amor para a arte, mas ele é um trabalho mais de qualquer outro. Então não tem que começar a espiar mais para frente e não só naquela satisfação momentânea. Porque se eu vejo, não te partilhar, dizer do que nós trabalhamos a fazer, ele te dá aquela satisfação, mas é só daquele momento. Porque de lá para frente, muitas vezes, já que acontecer mais nada. Então, naquele sentido, por exemplo, de partilhar vidas, de vez em quando, sim, ele é bonito e quê? Que é aquela que não gostar de partilhar mas tudo no nosso trabalho, mas e de lá para frente? Então, tem que ter coisas que me estou dali para frente tem que ser espiada melhor. Aquela questão de não proteger nós mesmos também como artista, porque se eu vejo nunca fazer isso, me estou que eles não listam já não tomar nos estudos, que não tem que ter nossa proteção em termos de INPS em dia, por exemplo, e mesmo quando você negociar, seja para espetáculo, seja o que for, você tem que espiar uma forma de proteger o momento. Que nem aquela satisfação momentânea, vou ver os espetáculos, vou te palco e depois vou ter um destino na bolsa que eu vou levar para casa. Você entendeu o que eu quero dizer? Entendi, sim. Também, Noelisa, nós te agradecemos a tua participação ali no programa para partilhar também essa boa experiência e, infelizmente, nesse momento que nós tivemos de viver essa pandemia. Nós te agradecemos. Obrigado. Algum comentário também do que ela disse? Já estamos a terminar. Sim, quase a terminar. Olha, a Noelisa é um caso que a Noelisa não é só bailarina, ela é também professora, ela tem uma escola de dança. Exatamente. Que não só sustenta, portanto é um projeto que existe de sustentabilidade, mas também promove o direito à fruição cultural da parte do público, neste caso na educação artística e formal. É preciso regularizar, é preciso normas, é preciso proteger o direito e a subsistência e sobrevivência destes projetos educativos, assim como o direito à fruição e à construção. A maior parte dos alunos dela são crianças. Estamos a construir o futuro, estamos a construir cidadãos. E a fruição cultural é um direito. Nós temos que usufruir para sermos melhores cidadãos e, consequente, um melhor país. Outra coisa que ela disse que é muito importante, a questão da romantização e do day after. Nós temos que estar mais juntos, nos respeitar e pensar no dia seguinte. Mas para pensar no dia seguinte, nós temos também ter o tempo presente garantido. E queria também deixar aqui falámos há bocadinho do material técnico e dei o exemplo do Mário Betancourt, não é? O material técnico da Noelisa é essencialmente o corpo. A saúde, a manutenção do corpo, tudo isso também exige um investimento de tempo e de dinheiro. Só que, por exemplo, para um bailarino ir a um ginásio ou fazer uma massagem uma vez por não é um luxo. Faz parte do seu trabalho. É o trabalho do instrumento. Por isso é que as especificações da nossa atividade, dos nossos investimentos, do investimento do nosso capital, devem ser reconhecidas para que possam ser promovidas, ter descontos, podermos declarar viagens. Ou seja, é bastante complexo. E para essa complexidade ser identificada, é preciso sentarmos à mesa, todos os players, públicos e privados e não só, e sentar-nos muitas vezes à mesa e para refletir sobre isto e organizar, e também para ensinarmos o público em geral
que por vezes menospreza um pouco o nosso trabalho como um trabalho liviano, e que não é. Sim, dá prazer. Quando tu estás a usufruir o produto artístico, em princípio estás a fazê-lo para ter prazer. Mas não é um trabalho. Muito obrigada. Eu agradeço a sua presença aqui neste programa, Samira Obrigada, Pereira, agente cultural. E nós hoje estivemos aqui a falar da Covid, artes, cultura e entretenimento. Já sabe, pode rever este programa e outros programas nas nossas plataformas digitais da RTC. Também pode sugerir temas para nós abordarmos aqui nas próximas edições através do e-mail sociedade.aberta@rtc.cv. Amanhã é dia de São Vicente, sexta-feira, feriado municipal em São Vicente. Feliz dia para as pessoas que estão na ilha de São Vicente. Bom trabalho para as pessoas que vão estar a trabalhar nesta sexta-feira. Desde já um excelente fim de semana. Voltaremos a estar juntos na próxima segunda-feira, às 6 da tarde, para abordar um outro tema, também um assunto que afeta as nossas vidas. Fique bem e tenha muita saúde.